Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo. Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos! Estamos hoje com a Maite Vilejos, ou Vilejos, em espanhol. Em espanhol, é. E é minha querida colega jornalista, querida colega de terra, gaúcha também, e agora minha amiga peregrina também. Fez recentemente o Caminho de Santiago e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tudo bem, Maitê? Tudo bem? É muito bom estar aqui contigo conversando hoje. É muito especial esse encontro que a gente teve. Pois é, isso era uma coisa que a gente estava conversando antes, né, de gravar. Quando a gente se conheceu, ai meu Deus, 2013, tá, eu 13. acho. Foi, eu Né? acho. Sim, a gente se conheceu num evento, né, que teve aqui em Porto Alegre, que chamava Art of Hosting, que era um evento sobre liderança, sobre encontros, assim, e aí teve uma dinâmica, eu lembro, e aí a gente fez juntas essa dinâmica, né, eu te conheci ali, e aí e desde desse primeiro encontro tu falou sobre o teu sonho de fazer o Caminho de Santiago, né? E aí no outro ano tu foi, e aí desde então eu não parei de te acompanhar. E nesse encontro descobrimos, inclusive, que nascemos no mesmo dia, No 20 de mesmo dia. agosto, Exatamente. não do mesmo ano. Mas no mesmo Então, dia. além de tudo, colegas de aniversário, leoninas, Leoninas, jornalistas e peregrinas agora. gaúchas e agora peregrinas. Ai, gente, muito bom, porque eu acompanhei, né, o teu caminho lá no Pipa no Caminho, no Instagram. Uhum. Alguns amigos meus comentavam: ai, tô seguindo a Pipa, ai, minha amiga. Ai, foi muito, muito gostoso. Mas antes de mais nada, vamos lá para trás para saber de onde surgiu essa vontade do Caminho de Santiago na tua vida. O caminho surgiu, eu acho que desde a minha adolescência, assim. A primeira vez que eu tive contato com o caminho foi através do livro do Paulo Coelho, O Diário de um Mago, né? Minha mãe tinha esse livro, aí eu fui ler e eu lembro que aquilo me marcou muito, assim. Eu fiquei muito encantada com aquele negócio de fazer o caminho, de conhecer vários povoados, várias cidades. Tinha uma coisa meio mágica, assim, né, no livro dele. E aí aquilo meio que ficou, eu acho, guardado em algum canto da minha memória, assim. Depois eu te conheci, e aí tu foi fazer o caminho, aí tu voltou, aí tu lançou o teu livro de fotografia, né? E aí, assim, aquilo reviveu, assim, em mim. E no final de 2018, eu tava pensando sobre o que eu ia fazer no meu aniversário de 30 anos. E aí me deu vontade de fazer uma coisa diferente, assim, não só uma festa. Decidi que eu ia fazer o Caminho de Santiago, que eu ia viajar, ia fazer minha primeira viagem sozinha, né, pra essa aventura aí. Aí eu resolvi ir, aí depois que decide, vai, né? Aí eu fui em agosto de 2019, final de agosto. E eu lembro, um dos teus primeiros stories era dizendo que o primeiro dia, né, no caminho francês, lá atravessando os Pirineus, que tinha sido a coisa mais difícil que tu já tinha feito na vida, É. e que você ficava repetindo o mantra: resiliência para enfrentar as montanhas da vida, Maitê. Sim, foi o Isso realmente foi te acompanhando nesse primeiro dia e deve ter seguido nos outros dias também, né? Imagino. Seguiu, com certeza. Mas o primeiro dia ele é muito emblemático, né? Porque a gente está lá começando uma aventura que a gente não sabe muito bem como vai terminar e como que vai ser. Porque por mais que a gente se informe antes, né? Eu me informei muito, li muitas coisas, conversei com pessoas, mas a gente não sabe como vai ser essa experiência de fato até viver ela. E eu nunca tinha caminhado tanto na minha vida. Eu caminhava, sei lá, 4 quilômetros aqui, uma caminhada normal no parque, sabe? E aí chegar lá o primeiro dia, acho que são uns 24 quilômetros. Só que 27. 27, olha só, são 27. Só que é numa montanha enorme, né, que divide a França da Espanha. E é lindíssimo, mas é muito difícil, né? É muito íngreme. Então aquelas subidas, elas não terminavam nunca. Depois tem uma descida
gigante também, né? Até chegar em Roncesvalles, que é a primeira cidade. Então eu nunca vou me esquecer desse dia, porque realmente foi um dos dias mais difíceis, mas também um dos dias que eu mais tenho orgulho de ter vivido, assim, sabe? Da força que eu tive de persistir. É maravilhoso, assim, eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo, mas teve um momento que você deve ter pensado, o que que eu tô fazendo aqui? Sim, Ou sim, não? sim, vários, né? Tem vários momentos assim que a gente tá muito cansado assim e não termina a montanha. Pensa, o que que eu tô fazendo aqui, né? Por que que eu escolhi passar por isso? Né? Você podia estar lá na minha casa, sentada no meu sofá, sei lá, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa tão mais fácil, né? E eu decidi estar aqui. Mas eu acho que é isso que é a resiliência, é a gente entender que a gente escolheu também, às vezes, passar por algum desafio e que isso vai, no final, a gente vai entender por quê, né? Que vai tornar a gente mais forte, assim. Primeiro dia, então, claro, como eu imagino para todos, é um desafio mesmo. Depois foi melhorando, foi ficando mais fácil, porque a maioria das pessoas também relata isso, que no início realmente é difícil, é a adaptação do teu ritmo de caminhada, de repente vai sentir, enfim, alguma dor, e aí chega um ponto que o corpo vai se adaptando, a gente vai ficando mais forte. Você sentiu isso também? Eu senti os primeiros dias, principalmente, né, o físico, assim, dor no corpo mesmo, nos ombros, por causa da mochila, dor nas pernas, nos pés. Acho que os primeiros 7 dias ali são mais dolorosos. E não são dias muito fáceis os primeiros também. Eu lembro que o segundo dia também tem uma descida muito difícil até chegar em Zubiri. Então, tem coisas complicadas nos primeiros dias. Mas eu acho que daí o desafio ele vai mudando, assim, né? Eu lembro que mais pro meio do caminho, assim, que são as mesetas, né? Que a gente chama que é um caminho mais reto, também é difícil. A dificuldade é outra, porque é mais mental, né? Aí o teu corpo já tá se acostumando, mas aí tu vê aquela reta infinita, assim, e por mais que não tenha subida e descida, tu só quer enxergar um final, assim. Tu não enxerga o final nesses dias, né? São umas retas imensas, assim. Então, a dificuldade, ela sempre vai ter alguma dificuldade, né? Mas ela pode ser física, ela pode ser mental. E aí depende muito do dia, muito mesmo. E de como tu tá nesse dia, do teu humor. Porque às vezes também pode ser um dia muito difícil, mas tu tá com uma paz de espírito tão grande que tu não te importa. Mas, né, e não sente tanto assim. Mas aí tem dias também que parecem fáceis, mas que tu vai sofrer também, porque tu não tá tão bem, sabe, contigo. Então, depende, é uma montanha-russa. E você lembra, assim, qual o pior dia ou o pior perrengue? O pior dia pra mim foi um dia que eu fui pra Nájera, que é uma região que tem vinhedos. E aí o vinhedo é lindo, é lindíssimo de ver, né, os vinhedos, de acompanhar assim todo o trajeto, mas ao mesmo tempo é uma vegetação super baixa, então o sol é muito forte nessa região, principalmente no mês de agosto, que é, né, tá terminando o verão ali, então é quente ainda. E eu lembro de sofrer muito assim nesse dia por causa do calor. Eu tava muito cansada, já tava acabando a minha água e não tinha onde recarregar água nesses últimos 5 quilômetros até chegar nessa cidade. E eu tava muito cansada e eu comecei a chorar. E aí eu caminhei esses 5 quilômetros muito mal, assim. Mas cheguei nesse dia. Mas foi o pior, acho que foi um dos piores dias, emocionalmente falando, assim, sabe? E você comentou também que tem dias que até o relevo o pessoal estava achando que estava fácil, mas que para você foi difícil, e vice-versa também. Exatamente. Eu lembro que esse dia mesmo eu cheguei no albergue que eu ia ficar, né? E aí tinha alguns amigos que já tinham chegado nesse dia. E eles estavam super felizes, assim, que dia ótimo. E eu achando aquele dia terrível, né? E aí depois, em outros dias, ao contrário, assim, eu chegava nos lugares super feliz, assim, me achando, né? Super. Que dia maravilhoso, que fácil que foi esse dia. E aí pessoas chegando muito cansadas. Então, depende muito mesmo. Falando em peregrinos, eu sei que você tem aí conheceu um irmão no caminho, é isso? É. Como é que é essa história e como é que foi essa convivência com os outros peregrinos? Foi muito legal, né? No caminho a gente ganha amigos, assim, que a gente não espera, né? Óbvio. Eu fiz amizade principalmente com acho, um grupo de 4 pessoas, todos não brasileiros, né? O Chris, que foi meu melhor amigo, que é um coreano.
A Kate da África, a Beth da Austrália e o Daniel é americano. Claro, tiveram brasileiros também, mas que a gente se encontrou mais do meio para o final, né? Que foi a Gláucia e o Jomar, de São Paulo e Rio. E o Cris foi, mas assim, ele foi meu irmão mesmo, assim. A gente se conheceu no primeiro dia, subindo os Pirineus, e a gente se reconectou pela cara de acabados que a gente tava. Né, eu olhei para ele assim, subindo assim com uma cara exausta, e aí eu olhei para ele e falei, precisa de ajuda, tu quer alguma coisa? Ele, não, né, tô bem, só tô devagar mesmo. Eu também, eu te entendo. E a gente meio que foi indo assim. E aí a gente se conectou nesse primeiro dia, né? E aí eu lembro que eu cheguei em Roncesvalles um pouco antes dele ainda. Aí depois quando eu vi ele chegando assim, né, a gente se abraçou, chegamos. Sobrevivemos às montanhas. E aí a gente foi até o final juntos, assim. Foi muito legal, uma amizade muito, muito bonita, assim, que a gente construiu. E falando nisso, né, de fazer amigos e tal, a minha visão é que, como eu sempre fui sozinha, né, nos caminhos de Santiago, nas rotas que eu já fiz, eu acho muito bacana esse lado da gente estar mais aberta para conhecer pessoas, né, acaba, realmente a gente faz amigos, nossa, para a vida, né? Mas ir sozinha tem, claro, como tudo, prós e contras, né? Como é que foi para você ter ido sozinha? Algum problema, alguma recomendação, alguma dica para quem tá querendo ir sozinho ou sozinha? Eu adorei, assim. Óbvio que eu tinha, né, eu tinha um medinho normal antes de ir, de como que eu ia me sentir, se eu ia me sentir meio deslocada, perdida, com medo, mas não, assim. Eu cheguei lá e eu nunca tive medo durante o caminho inteiro, assim, nos momentos que eu tava sozinha. E foi muito importante, assim, para mim. A gente se conhece de outra forma, se conecta com si mesmo de outro jeito. Convivência contigo mesmo, 24 horas por dia, né, num nível que a gente não está acostumado, porque por mais que a gente fique, sei lá, sozinha, às vezes, em casa, ou é muito diferente caminhar e aguentar a tua própria companhia durante 800 quilômetros. Então, é um jeito de se descobrir, assim, é puro autoconhecimento. Então, eu recomendo muito. Acho muito importante fazer esse caminho sozinho um dia, quem for fazer. Claro que também é legal, né, fazer com outras pessoas, eu acho, mas eu gostei dessa experiência. E a preparação para o caminho de Santiago? Você se preparou de alguma forma? Eu fiz uma preparação básica, assim, né? Porque eu pesquisei e vi que alguma coisa eu ia ter que fazer, né? Porque nunca tinha passado por nada parecido. Então eu fiz o básico, que foi fazer musculação, pelo menos, né? 6 meses antes eu fui super regrada, nunca fui tão regrada na minha vida em uma atividade física. E aí eu fiz mais reforço, assim, para as costas e para joelhos, assim, né? Reforçar o joelho, porque tem muita descida, enfim. E foi muito importante, acho que faz muita diferença. Exercício aeróbico também, né, por causa do fôlego, foi bem importante. Acho que se eu tivesse ido sem nada, sem nenhum tipo de preparação, eu ia sofrer bem mais. Mas assim, eu não fiz longas caminhadas. Tem gente que faz longas caminhadas, acho ótimo, né, mas eu não fiz isso assim. Eu fiz pequenas caminhadas aqui na cidade, normal, como eu sempre faço. Mas eu pensei, eu nunca vivi isso, então vou deixar para viver isso lá, né? Afinal, faltava pouco tempo também, faltava 6 meses, né, quando eu fui me preparar, então foi assim. Bota ou tênis? Eu usei bota, né? Por tudo que eu li, até eu ia para academia com a bota, né? Era o jeito de usar ela, assim. E aí eu comprei a bota também, né? Acho que uns 5 meses antes. Fiquei usando ela para, né, na cidade, para academia, para tudo, para ir acostumando ela no pé, né? No início foi meio estranho, porque ela é um pouco mais alta, né, do que o tênis, é mais pesada também. Eu achei ótimo, eu comprei uma bota Salomon, para quem se interessa em saber a marca, e gostei muito dela. E eu vi que, assim como eu, você é uma apaixonada pelos bastões de caminhada. Sim. Vi agradecimentos lá no Insta para os teus companheiros bastões. Nossa, eu amo os bastões. Eu comprei eles na França, né? Porque tem uma questão de que se comprar no Brasil tem que despachar bagagem no aeroporto e eu não queria despachar, então eu resolvi comprar lá. E aí comprei, aí no primeiro dia não tinha a menor ideia de como usar, né? Nunca tinha usado.
Aí na primeira subida eu lembro que eu falei, ai, não vai dar certo, vou dar pra alguém esses bastões. Que nada, passou 10 minutos, já tava a melhor amiga dos bastões. Acho eles imprescindíveis, assim, apaixonada por bastões, né? Tem que usar porque ajuda muito. Agora eu não lembro a porcentagem, né? Mas acho que é uns 30% de esforço, assim, que teu corpo deposita nos bastões. Então é bem importante, dá um super alívio, ajuda muito os joelhos. Tem que ter, assim, recomendo. Vejo, claro, a gente vê muita gente que não usa e gosta de não usar, mas eu não entendo, assim, porque eu acho maravilhoso. Aí eu sempre digo assim, experimenta. Tem pessoas que gostam de usar o cajado, tem pessoas que gostam de usar só um bastão. Eu me adaptei com dois bastões e eu não largo de jeito nenhum, porque isso, eu acho que é isso, uns 30% que dizem, né, que poupa as costas, pernas, a coluna, enfim. Mas para mim, eu acho que é até mais, porque eu me acostumei de uma forma que parece que eu tô andando de 4 pernas. É, Né? Quando a gente se acostuma, é incrível. exatamente. Eu sinto como se fosse era uma parte do meu corpo já, né? A mochila e os bastões, assim, sair com esses três sempre, assim, já faziam parte de mim. É bem isso, quando a gente se acostuma. E me diz como é que foi chegar em Santiago de Compostela? Ai, foi lindo. Foi inesquecível. Fiquei muito, muito emocionada. A gente chegou, né, no final de setembro. Eu peguei, durante esses 30 dias de caminho, eu peguei só 2 dias de chuva. E aí um deles foi no dia da chegada, tava chovendo muito. Como as pessoas já falavam, na região da Galícia chove e chove mesmo. Mas foi lindo, assim, sabe? Foi meio que pra lavar tudo, eu acho. A gente chegou lá. E ver a catedral é uma coisa inesquecível mesmo. Eu acho que a emoção, uma das maiores emoções, assim, né? Porque a gente olha para trás e vê tudo que a gente fez. Mas também tem aquele lado, né, ai, acabou, como é que vai ser? Amanhã não vou mais caminhar? Como que é isso, né? É uma sensação doida de sentimentos, assim. Depois disso, não sei se o bichinho, então, do Caminho de Santiago te picou. Você já pensou assim, ai, qual vai ser o próximo caminho? Já ficou planejando, já tá, enfim, com essa vontade desde lá? Como é que tá esse sentimento? Sim, eu acho que depois do mês seguinte, eu tava ainda bem, assim, tava tranquila de não fazer mais caminhos, assim. Pensei, tá, já fiz esse caminho, tá ótimo, me superei. Aí passou, né, 2 meses. Ai, quando que eu podia fazer outro, né? Em seguida. Então é uma coisa que realmente é um bichinho, assim, que depois que faz uma vez, eu acho que é difícil quem não queira voltar. E eu penso, ainda não tenho planos, assim, concretos de quando, mas eu tenho vontade de fazer o caminho português, acho que vai ser o próximo, né? Não sei qual deles ainda, se o da Costa ou o português central. Pretendo fazer, e provavelmente devo fazer acompanhada dessa vez. Meu marido ficou me acompanhando também, ficou com, né, deu uma vontadezinha, assim, então talvez eu experimente agora fazer em dupla. Isso eu também queria te perguntar. Foi tranquilo a tua decisão, então, de ir sozinha? Ele levou numa boa? Levou super, ele super me apoiou, assim, porque não era uma vontade dele, ele também não tinha muito conhecimento sobre o caminho, e era um sonho que eu tinha, assim, então ele me apoiou desde o início, foi muito importante para mim ter esse apoio, né, com certeza. Mas aí eu voltei e ele ficou com vontade, porque ele também não sabia muito como era, né, então agora eu voltei contando um monte de história, ele ficou com vontade. Ah, isso é muito bom, né? Muito bom ter essa liberdade, enfim. Realmente, se era um sonho teu, que bom que agora ele também, de repente, vai compartilhar e vai É, ter essa experiência também. Mas ele não pensa em ir sozinho, um primeiro caminho. ainda não pensa. Mas Aham, se um dia ele aham, decidir, eu acho, né, vou aham. apoiar 100%, Sim. assim. Mas vocês fizeram recentemente outra caminhada. Qual foi? A gente fez uma viagem recentemente para Patagônia, Argentina, e chilena também. A gente foi para uma cidade no Chile. E a gente fez lá uma caminhada.
no Parque dos Glaciares, em El Chaltén, que é uma caminhada trekking, né, longo também, de 9 horas mais ou menos, ida e de volta. Bem nível Caminho de Santiago difícil, assim, né, um dia difícil no caminho, mas lindíssimo. E no Chile é a mesma coisa, a gente foi para o Parque Torres del Paine, que é o maior parque da América Latina. Gente do mundo inteiro também fazendo trekking lá, né, fiquei bem surpresa, assim, de ver tanta gente indo para lá para fazer isso. E tem trekkings maravilhosos. A gente também fez um que chama Barre de las Torres, que também acho que deu umas 9 horas também de trekking, umas 5 horas de ida e 4 de volta. O nível de dificuldade médio, aí no final bem difícil, né? 1 quilômetro, muita subida, com muita pedra, bem difícil de subir, mas sempre com uma vista que compensa tudo, assim, no final. Maravilhoso, recomendo a experiência. E com certeza, assim, eu tive essas caminhadas muito por conta do Caminho de Santiago. Depois, assim, a gente tem vontade de explorar outras coisas, porque são muitos tipos de caminhada que a gente pode fazer depois de voltar do caminho, né? Na nossa cidade, em outros parques. Acho que qualquer viagem, na verdade, que a gente faça tem alguma coisa para se explorar caminhando. O Caminho de Santiago incentiva isso, né? Eu fiquei com vontade de conhecer mais lugares. Inclusive lugares maravilhosos aqui no Brasil, né? Vocês foram para a Trilha do Rio do Boi também. Exatamente, também a gente fez a trilha do Rio do Boi, que é nos Aparatos da Serra, né, em Santa Catarina. É uma trilha linda também, e também difícil, também uma trilha que dura umas 8 horas, 4 ida, 4 volta, muitas pedras e algumas travessias no rio, né? É uma trilha que fica embaixo do cânion Itaimbezinho, então a gente passa pelos cânions por baixo, e é lindíssima, assim, mas também uma trilha difícil, acho que é uma ótima forma, inclusive, de se preparar para quem pensa em fazer o caminho, é passar um dia, é fazer uma trilha dessas um dia, acho uma boa forma. Essa trilha do Rio do Boi eu também fiz já faz uns anos, e eu lembro que uma das travessias do rio, o guia colocou uma corda para a gente ir se segurando, né? O rio não estava super cheio, mas também não era um riachinho. É, Tem todo um cuidado, muitas pedras, né? exatamente. É um nível bem exigente, né, de caminhada, de trekking, mas eu também amo, porque eu acho que é também um tipo de caminhada que a gente fica mais imersa na natureza mesmo, né? É, O Caminho de Santiago às vezes é muita zona rural, algo mais assim civilizado, diria, né? Tem muitos é. trechos assim, mas nossa, os parques, esses da Patagônia, tenho muita curiosidade, né? Outro cenário deve Eu tenho ser, certeza que tu vai amar. deve E ser a gente demais. e tava meio frio também, né, quando a gente foi agora. Eu não tinha caminhado ainda longas distâncias com frio, tipo a 5, 10 graus. É diferente a experiência também caminhar com mais roupa. Mas foi muito bom, valeu muito a pena. Bom, eu acho que eu vou seguir para o nosso bate-bola. Perguntinhas Opa, rápidas. vamos lá. Uma superação. Uma superação. Acho que foi com relação à minha saúde física mesmo, assim. Para mim foi a maior superação porque eu tive uma infância e uma pré-adolescência, digamos, com muita crise de asma, enfim, crises respiratórias. E eu tinha esse receio um pouquinho de fazer o caminho de Santiago, né, nas grandes subidas, como é que ia ser lidar com isso. Mas assim, deu tudo certo. Realmente não tenho mais esse tipo de problema de saúde. Graças a Deus, eu acho que lá foi uma oportunidade de deixar isso lá, assim, de enterrar esses problemas de respiratórios. Essa é uma superação para mim. Uma trilha sonora para o caminho. Eu sempre falo que acho que a primeira trilha é o silêncio, porque a gente não está acostumado a ficar em silêncio sozinho tanto tempo. Pelo menos nunca tinha tido essa experiência. Então, tinha momentos que parecia uma meditação, assim, né? Eu meio que desligava de tudo, não pensava em nada, só caminhava. E eu achei que eu ia ouvir muito mais música lá, mas não, assim, a maior parte do dia eu ia em silêncio. Mas se for para falar de música, acho que o que eu mais escutei foi Rita Lee. Não sei muito porquê, me deu vontade. Acho que me dava vontade de ouvir uma mulher, assim. E a Rita Lee me passa uma coisa de força, assim. Então foi muito legal, foi a minha trilha, assim. Um aprendizado. Um aprendizado. Ai, tem muitos, né? Acho que o principal é
é a questão da resiliência, não tem jeito. De aprender a ser resiliente na marra, porque tem dias que tu está no meio lá do caminho e não tem como pedir para alguém te buscar, não tem táxi. Tu simplesmente tem que caminhar, entendeu? Então, tu aprende a ser resiliente, porque não tem outra forma. E aí o desafio é trazer isso para a vida, assim, nos momentos que tá difícil, lembrar de quando tu tava lá no meio do nada, no caminho de Santiago, e tu conseguiu. Então, é meio isso. O melhor dia de caminhada tem. Ai, tem. Eu gosto de caminhar com sol, mas não muito sol. É meio que, assim, um solzinho com sombra, sabe? Tem bastante árvore, mas aí no meio tem sol, tem um ventinho. É o melhor dia de caminhada, né? Esse. E a melhor companhia para uma caminhada? A melhor companhia, acho que é a gente mesmo. Tem que ser a gente mesmo. A gente tem que gostar de estar com a gente. Claro que os amigos são muito importantes, né? Em vários momentos lá. Mas para mim foi descobrir a minha própria companhia. O que não pode faltar na tua mochila? Eu tenho um item, até botei lá no meu Instagram, que é indispensável, que foi um creme, um gel antibolhas da Granado. Enfim, muita gente passa vaselina, né, nos pés, mas eu tinha lido que esse creme era muito bom, e aí eu comprei e eu amei ele, né? Durante todo o caminho eu tive uma bolha grande e uma bolha menor, assim, 2 bolhas só. Ele foi bem bom pra mim, recomendo. E se você pudesse dar só um conselho, uma dica para quem está indo para o caminho de Santiago pela primeira vez, qual seria? Com certeza é que quem quiser ir, que vá de coração aberto, sem, assim, ouvindo alguns conselhos, mas depois esquecendo eles, assim. Ouvindo eles no início, talvez, para se preparar minimamente, mas depois é seguir o que o teu coração manda, sabe? Eu vejo muita gente que fica muito preocupado, se vai ter lugar no albergue, será que eu vou, né, bem isso, será que eu vou conhecer gente, será que eu não vou me sentir medo? E não tem jeito, não é uma fórmula, tu só vai sentir isso quando estiver no caminho, porque não tem fórmula, tem que ir e viver o caminho e se estar aberto para isso. Esse é o meu principal conselho. Uma gratidão. Uma gratidão. É por ter conhecido tanta gente especial, né? Esses amigos que eu fiz. E por ter a oportunidade de fazer também. Uma gratidão imensa, porque o Caminho de Santiago não é uma aventura tão barata, porque envolve passagem aérea. Claro que as acomodações, enfim, são baratas. Não é uma viagem extremamente cara, mas também não é tão barata. Então, eu sou bem grata por ter tido a oportunidade de fazer, né? Peregrinar é? Peregrinar é... Bom, eu também vou falar uma frase que me marcou muito no caminho, que eu acho que é uma das minhas frases, que é reaprender a caminhar para mim. Porque teve um dia que eu estava almoçando com um italiano, o Fausto, uma pessoa muito legal ele, e aí a gente estava conversando sobre os aprendizados que a gente estava tendo, e aí ele falou isso para mim, que ele estava reaprendendo a caminhar. E aquilo me marcou muito na hora. Eu fiquei pensando sobre isso durante vários dias. E eu pensei, esse também é um aprendizado para mim. E aí ficou para mim também. E qual o teu próximo passo? Meu próximo passo... eu acho que é descobrir mesmo novas caminhadas na minha cidade, no meu estado. E mais perto, sabe? Claro, porque a gente conhece os caminhos de Santiago, né, no mundo, tem vários na Europa, mas eu tenho vontade de conhecer mais o que está perto também, né? Agora essa viagem mesmo para a Patagônia, a Argentina é muito perto aqui do Rio Grande do Sul, e eu não tinha ideia da beleza que a gente ia encontrar lá. Tem muita coisa perto da gente que a gente tem que estar atento, assim. Então é isso, muito obrigada. Amei demais. Eu Faltou amei mais também. alguma informação, alguma dica, alguma revelação? Acho que não. É tanta coisa, né? Eu fiz o Instagram, né, para compartilhar meus dias de caminhada, que é o Pipa no Caminho. Acho que tá tudo lá, assim, né, as impressões que eu tive. Então, muito obrigada. E depois a Maitê que vai me sabatinar. Isso aí. A próxima sou eu. A gente vai inverter os papéis. Gente, muito obrigada. Muito obrigada por nos ouvirem. Até a próxima. Bom caminho para todos nós. Bom caminho para todos.